Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunicar-se Podcast, esse podcast que fala de comunicação. E no episódio de hoje, eu quero compartilhar a minha viagem. Eu fiz uma viagem para Nova Zelândia. Se você não sabe, se você ainda não ouve esse podcast, por favor, começa a nos seguir. Então, eu queria contar um pouco sobre a viagem, porque eu acredito que quem viaja expande os conhecimentos da mente, aprende muito mais sobre você mesmo e sobre a vida. E para começar esse episódio, então, eu quero deixar aqui uma frase do Santo Agostinho que dizia que o mundo é um livro e quem não viaja lê apenas uma página. É muito real. Linda essa frase. Eu estava vendo um vídeo maravilhoso no YouTube, um documentário de um moço chamado Giovannini. Ele fala sobre vida plena e eu achei muito legal o documentário dele, que é do minimalismo. E por coincidência, nessa minha viagem para Nova Zelândia, eu comecei a ler um livro que é o Essencialismo e que fala basicamente sobre como ser essencial, como ver realmente o que é essencial. E eu observei as sincronicidades das coisas, porque eu tenho uma tatuagem nas minhas costas que foi feita já há mais de 10 anos e que fala sobre o essencial é invisível aos olhos, que é uma frase do Pequeno Príncipe. Então, tá aí uma sincronicidade para começar esse episódio. E o porquê que eu vim aqui fazer esse episódio para falar sobre viajar sozinha e correlacionar isso com a comunicação? Porque quando eu cheguei na Austrália, eu tive um impacto muito grande da língua e eu fiquei meio que muda, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer amigos, eu não conseguia pedir ajuda, eu parei de falar. Então foi aí que eu falo que a minha trajetória de comunicação realmente começou ali. Não foi só na fonoaudiologia, foi mais de 7 anos depois de formada que eu vim aqui para a Austrália e que eu realmente comecei a tentar entender a minha comunicação e a tentar melhorar a minha comunicação. E sair daqui da Austrália para ir para Nova Zelândia foi muito interessante, porque quando você faz uma viagem sozinha, o que acontece é que para tudo você está sozinha. Então você vai sentar para tomar um café, você mais observa do que fala, você mais ouve do que fala. Então tá aí o primeiro aprendizado de viajar sozinha, aprender a ouvir mais do que falar. Se você é uma pessoa como eu, ariana, personalidade forte, líder, que quer falar, que quer, né, disseminar ideias, que é comunicadora, eu sei que pra gente é um desafio ficar calado. Então a viagem sozinha pode te ajudar, pode te estimular a ficar em silêncio. E é muito legal você prestar atenção e sentir o ambiente. Aqui no inglês, aqui na Austrália, eu ensino muito os meus clientes, crianças, adolescentes, sobre o que é reading the room, que é como ler o ambiente que a gente está, como sentir aquele ambiente para aí sim falar ou não alguma coisa naquele contexto. Então isso é uma coisa que eu ensino e que está vinculada com o body language, que é a linguagem corporal. E é muito legal vir aqui falar, e foi por isso que eu escolhi esse episódio, para falar especificamente sobre isso, porque eu acabei de voltar da Nova Zelândia e eu falei, eu quero muito compartilhar com as pessoas que estão aí em qualquer lugar do mundo, porque esse podcast ele é ouvido em mais de 8 países. Então eu vou falar assim, em qualquer lugar do mundo que você tiver, saiba que você viajar sozinha tem vários benefícios. É claro que você vai começar a dar um pouco de medo, um pouco de ansiedade, meu Deus, e o que que vai acontecer? E se, e se? E é claro que eu te estimulo a começar a fazer isso de uma forma simples. Eu comecei fazendo isso há mais ou menos 7 anos atrás, quando eu comecei a pegar o trem em Sydney, porque era seguro, e ir para lugares que eu sabia que eram seguros, que tinham muitas pessoas, que eram parques ou piscinas ou praias, que eu sabia que eu ia encontrar outras pessoas ali, que não era um ambiente onde eu estava me colocando em risco. Então é muito importante falar que se você quer começar a viajar sozinho, sozinha, para estimular sua comunicação de uma forma diferente, você tem que fazer isso de uma forma, primeiro, aos poucos, para ir se acostumando e segura. Então você pode procurar um parque onde as pessoas vão sentar, se você está em São Paulo, né? Você pode procurar, talvez ir para um bairro diferente, começar
caminhar nas ruas, mas não levar telefone, não levar um caderno, papel, uma caneta, realmente estar presente ali naquele momento, começar a observar o que que você vê de diferente, o que que você ouve de diferente, o que que você sente nesse ambiente. Isso é muito legal, porque isso aí vai te trazer uma reflexão interna, você vai começar a ver os seus limites, você vai começar a entender o que que você gosta e o que que você não gosta, o que que você busca e o que que você nem se importa tanto assim, e o que que é prioridade. E nesse livro do Essencialismo, se você não conhece o livro do Essencialismo, eu super recomendo, que eu achei um livro assim, meu Deus, essencial. Essencialismo essencial na vida de qualquer pessoa. Já indiquei aqui para o meu irmão, para o meu amigo, para minha prima. Já falei, meu Deus, leia esse livro, porque é um livro incrível. E ele fala sobre esse poder de começar a ver o que é prioridade. E quando a gente fala de prioridade, não é várias prioridades. Isso é uma coisa que nós inventamos, a prioridade ela tem que ser uma. Então, essa viagem que eu fiz para Nova Zelândia foi uma viagem que eu me dei de presente de aniversário. Todo ano, no meu aniversário, para quem já me acompanha lá no Instagram, meu Instagram é @gracifono pelo mundo. Se você ainda não me segue, pode começar a me seguir. Você vai ver que eu compartilho bastante coisa ali nos stories. E todo ano eu viajo para um lugar diferente e tento fazer uma viagem sozinha ou uma viagem realmente para me conhecer, para criar um pouco mais de coragem, poder pessoal e interno de falar, de tentar, de conhecer uma cultura nova, um povo novo, uma comida nova, algo novo nesses lugares. Então, esse é o meu objetivo. E eu acho legal você colocar um objetivo na sua viagem. Então, nessa minha viagem, quando eu falei que eu vi que as pessoas que iam para um retiro falaram: "Ah, eu não vou, o retiro foi cancelado, não vou, não vou, não vou", eu falei com todo mundo: "Eu vou". E aí todo mundo: "Mas você vai sozinha?" "Sim, eu vou sozinha". "Ah, mas é uma viagem internacional". Então, para quem não conhece, não me segue, você vai ver que as minhas viagens elas começaram bem pequenas. Foi primeiro ali em Sydney, pegando o trem, parando em parques, que eu abria no mapa e achava legal. Depois eu comecei a ir para um pouco mais distante, aí eu comecei a pegar trens de 2 horas de Sydney, eu comecei a ir pra lugares sozinha e realmente explorar a cidade sozinha, e isso foi muito legal, porque você começa a ver a vida de uma outra maneira. Eu comecei a prestar atenção e ver pessoas diferentes que eu talvez não veria se eu tivesse com meus amigos, se eu tivesse com a minha família, se eu tivesse com algumas pessoas. Então, isso é muito legal. Quando você está sozinha, você começa a ver coisas que você não via antes, observar, prestar atenção, refletir, sentir de um jeito diferente. E eu comecei a fazer essas viagens aos poucos. Então já tem 7 anos que eu faço isso, todo ano eu viajo para algum lugar, e eu tento fazer essa viagem sozinha para me reconectar comigo e para conseguir ver aonde vão os meus limites, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, para tentar comidas diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, para conversar e conhecer pessoas de diversos lugares. E indo para Nova Zelândia, a primeira impressão que eu tive foi já no avião, né, o avião, as pessoas bem animadas, o pessoal da Nova Zelândia bem mais animado do que o pessoal aqui da Austrália, um pouco mais falante, então você ouvia mais vozes ali dentro do avião. Chegando na imigração, a imigração, pessoas muito legais, eu observei, por eu estar sozinha e estar na fila, eu observei 2 pessoas que estavam diretamente na minha frente, e essas 2 pessoas da imigração faziam perguntas para as pessoas, conversavam, mas você via que eles estavam ali felizes de estar recebendo turismo, de estar recebendo turistas. Eles não te faziam perguntas com aquela entonação e a sensação, né, que a gente tem aqui na Austrália, que parece que a pessoa vai te mandar embora a qualquer momento, tipo nos Estados Unidos, que é uma coisa muito mais séria, né, que, quanto dinheiro você trouxe, para onde você vai, qual hotel, quando você volta, você tem que ter tudo. Não, não é tão assim, tão forte. Então, foi muito legal essa primeira interação ali com a imigração, e saindo dali eu precisei de ajuda, porque o aeroporto está em construção. O aeroporto também é bem diferente de Sydney. O aeroporto da Nova Zelândia você consegue ver que é bem mais simples do que o aeroporto de Sydney e está tendo várias construções ao redor. Então o Uber a gente pega a uma distância bem grande de um lugar para o outro. Então quando eu fui caminhando, eu estava meio perdida, eu
perguntei, né, falei: "Nossa, moça, você pode me ajudar? Porque eu ainda não tenho internet daqui e eu não consigo pedir um Uber, e aí aqui já não pega mais Wi-Fi, e eu vi que o Uber é só daqui a né, tipo 800 metros, 10 minutos eu tenho que andar, onde que fica e tal". E aí ela me explicou como é que fazia, pegou na minha mão praticamente e me levou onde era o Uber, me achou uma internet, um Wi-Fi, fizemos o pedido do Uber e ela ficou lá comigo conversando, perguntando o que que eu ia fazer, me dando dicas. E ela, uma pessoa maori, uma pessoa nativa desse local ali na Nova Zelândia, então ali eu já tive uma sensação muito legal, uma impressão muito boa ali das pessoas do local. E aí pegando o Uber, conversando com o moço do Uber, ele é indiano e ele mora com a família dele, e eles já moraram em Sydney, na Austrália, e resolveram ir para Nova Zelândia. Ele falou que não se arrepende nem um pouco, já estão lá há 19 anos. E foi muito legal, tivemos uma interação bem legal. Ele me contou várias coisas de prós e contras dos países, mas uma coisa que pegou muito para ele, para a família dele, foi que é mais tranquilo de conseguir vistos, porque a Nova Zelândia está aberta a qualquer país, diferente da Austrália, né? O brasileiro que vem para a Austrália hoje, ele precisa de um visto de estudo, ou ele vem no visto de turismo, mas ele precisa começar a estudar numa escola o quanto antes para ter um visto de estudo. E geralmente é mais difícil de conseguir vir com visto de trabalho, de aplicar para um visto de sponsor, de trabalho. Não é uma coisa tão simples que acontece assim para 50% das pessoas, não. As pessoas têm que lutar para isso. E é realmente é uma luta diária de sobrevivência quando você está aqui. E as pessoas não são tão legais e divertidas como na Nova Zelândia. Então ele me falou sobre isso do ponto de vista dele, e foi isso que ele descreveu para mim, que além de ele achar que na Austrália, né, em Sydney, foi cansativo mentalmente, foi muito cansativo emocionalmente, e eles não tinham mais força para ficar ali tentando. Então eles acabaram mudando de país, e que foi muito diferente na Nova Zelândia. Já com 3 semanas que eles estavam lá, eles conseguiram um trabalho, e esse trabalho já conseguiu um visto de trabalho para eles, porque as empresas elas sabem o que fazer. É mais simples para as empresas lá, porque eles já sabem o caminho. Então eles já sabem como que é ter imigrante trabalhando para a empresa, eles já sabem como que é para fazer o seu work visa, e é muito mais tranquilo. Eu achei isso bem interessante já ali de cara. E aí eu comecei a pensar sobre uma analogia que eu sempre faço na minha vida, que é, às vezes e muitas vezes na minha vida, eu nadei contra a corrente. E sabe quando você é um peixe nadando contra a corrente, você faz muita força até uma hora que você não aguenta mais e você tá exaurido de forças e você tem que parar ou fica doente. Isso aconteceu comigo várias vezes na minha vida. E aí eu comecei a me questionar se eu não estava sendo um peixe nadando contra a corrente aqui onde eu estou morando agora. Porque desde que eu me mudei de Sydney, eu sinto uma sensação de luto constante, não tenho amigos, tento fazer amizade, tento mesmo, me esforço para fazer amizade, eu me comunico muito bem, eu falo com as pessoas, eu sou legal, eu saio quando eles me convidam para sair, mas eu sinto que não passa dali, não passa daquele level one ali da amizade. E aí, olha que interessante, ali já no primeiro momento que eu estava na Nova Zelândia, já me veio esse questionamento. Então, isso é um outro ponto legal de quando você viaja sozinha. Começam a vir algumas reflexões e questionamentos que talvez não viria se você tivesse com outras pessoas. Então é legal você anotar esses questionamentos para você conseguir realmente internalizar e sentir o que que realmente é aquilo. Porque muitas vezes a gente tem a emoção ali da hora, né, e esquece, e passou, e você esqueceu. E às vezes isso é uma coisa importante para você conseguir mais profundamente, descascar mais essa cebola para entender da onde vem isso, o que que você realmente quer, o que que realmente é essencial daquilo ali que você está refletindo. E nessa viagem pra mim foi assim, ali no primeira hora que eu estava na Nova Zelândia, eu já tive várias perspectivas diferentes de pessoas, é diferente o jeito que eles falam com você, o tipo de ajuda que eles prestam, a alegria que eles estão de ver você ali, você sente a gratidão por você ser um turista no país deles, que é uma coisa que eu não senti esse welcome quando eu vim aqui pra Sydney. Eu sentia que várias vezes que você vai pedir alguma coisa em Sydney, é muito,
é mecânico, né, como se estivesse em São Paulo, é aquela coisa: "Vai, vai, próximo, dá, vamos lá. E aí, quer café? Qual? Rápido". Uma coisa muito assim, muito acelerada. E é uma sensação que muitas pessoas amam e que eu não gosto tanto, então é uma coisa bem pessoal minha. E aí, voltando um pouco para essa viagem, já no primeiro dia eu saí e falei: "Ah, eu vou dar uma saída, conhecer um pouco aqui a região de onde eu tô ficando". Eu tinha escolhido um hotel estrategicamente em um lugar que dava para ver o mar, que dava para ver realmente a ilha, que dava para ver as montanhas, que dava para ver um vulcão que tem ali no meio, que é uma ilha bem famosa. E eu fiquei em um lugar estrategicamente pensando em: "Eu vou ficar sozinha, eu vou estar sozinha dentro de um hotel. O que que eu posso fazer para me sentir feliz, confortável e para que eu consiga contemplar esse lugar, para que eu consiga ver o ritmo que essa cidade acontece, para que você realmente veja pela janela os carros passando, as pessoas caminhando. E como eu cheguei numa sexta-feira de manhã, eu ia conseguir ver o movimento daquele lugar em um dia normal. Num dia normal, né, que estava todo mundo trabalhando, então eu queria ter essa sensação. E foi isso que eu fiz no primeiro dia. O primeiro dia foi basicamente para eu me ambientar com o lugar, e aí eu fui, fiquei no hotel, vi, comecei a ver, né, os barcos que iam, voltavam, as pessoas que passavam pelaquela janela, e os carros, e aí eu pensei: "Ah, eu quero vou caminhar um pouco para conhecer do lado de fora". E eu fiquei numa região que, para quem está aqui na Austrália e conhece Sydney, é uma região que era parecida com a Darling Harbour, que é um lugar onde ficam os barcos, né. E aí eu comecei a andar ali, um lugar muito lindo, um lugar que você vê a água muito verde, assim, na Nova Zelândia, uma água linda, uma água limpa, e os barcos ali, que você sente aquela sensação de: "Meu Deus, isso nem parece real". São tantos barcos, mas barcos, assim, iates, parados no mesmo lugar, que você sente aquela sensação de abundância, que você fala: "Meu Deus, quantos milhões de dólares não estão parados aqui, sentados no oceano". Nova Zelândia é considerado um dos lugares que mais tem barcos, a cada 4 habitantes tem um barco. Então, assim, é muito barco, gente, é muito barco. E nessa cidade que eu estava era 2 milhões de habitantes, então é uma cidade considerável grande, a mais populosa, e eu comecei a andar pela rua e comecei a ver as pessoas trabalhando, aquelas pessoas de terno, um pouco parecido com Sydney, e mais gente mais tranquila, com um lifestyle mais tranquilo, mais devagar. E ali eu resolvi parar e comer, e aí eu parei, comprei uma comidinha e falei: "Eu não vou comer nesse café, eu vou comer lá fora, porque eu quero ouvir o que as pessoas estão falando". E eu estava perto de um lugar que é aquele workshare, que é onde as pessoas vão trabalhar e dividem o espaço, né. E aí eu sentada olhando ali para aquela linda água, cor maravilhosa, aqueles barcos, e várias pessoas vinham, paravam para sentar ali, para almoçar e sentar ali perto de mim, e falavam sobre o trabalho, e falavam sobre a vida, sobre a família, sobre os amigos, e eu ficava ouvindo aquilo e eu sentia que era como se eu tivesse no Brasil por alguns segundos, sabe. Era diferente a conversa que eu ouvia lá. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu falei: "Caramba, isso parece um pouco o Brasil". E me deu essa sensação, essa memória de estar no Brasil, ouvindo as pessoas falarem, né, na hora do almoço. E na Austrália, as pessoas são mais silenciosas, então elas falam um pouco mais baixo, você quase não ouve o que umas estão falando com as outras. Não são todos os ambientes que são assim, tá? Eu tô falando da minha experiência, dos ambientes que eu geralmente ia, dos cafés que eu geralmente ia, mas as pessoas são mais silenciosas mesmo. Até você chegar no aeroporto, você já sente que é mais silencioso. E foi muito engraçado, eu fiquei ali, aí saí, vi que tinha um evento, vi que tinha um sol gigantesco no meio da praça, fui lá no evento, cheguei no evento e já de cara a menina começou a conversar comigo, falou: "Ai, tira uma foto, é de graça, se você tirar uma foto no sol, a gente posta na nossa social media, e aí você tem direito a um café ou um ice cream". E aí, enfim, eu já comecei a fazer amizade com essas pessoas do evento, pessoas muito legais, e aí eu passei ali mais 2 ou 3 dias, tomei um café com eles, conversei sobre o evento, muito legal o intuito do evento que estava acontecendo ali na praça, e aí eu fiquei fazendo uma outra reflexão. Já de cara, essas pessoas
não me pareciam da Nova Zelândia, e aí eu perguntei: "Da onde vocês são?" Aí uma menina era da África, o moço era da Nova Zelândia, mais da parte sul, e nós estávamos na ilha norte, e as outras 2 meninas, uma era chinesa e uma era japonesa. E eu falei: "Nossa, que legal, né, que diferença, a gente tem muita cultura", e eles me contaram um pouquinho da história de vida deles, e aí eu fiquei refletindo sobre a cruz de cada um. Cada um tem uma cruz diferente. E às vezes a gente olha para as pessoas e fala: "Ah, olha ali a pessoa, né, trabalhando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo que ela gosta, tal", mas a gente nunca vai saber o que tá dentro daquele ser humano. Porque só ele sabe a cruz que ele está carregando, só ele sabe as emoções e sentimentos que está sendo, como que está sendo para ele viver num país diferente. E aí, foi muito interessante porque a gente começou a falar sobre a questão, né, de ser imigrante, como que era a sensação de eu morar na Austrália, como que era a sensação delas morarem ali na Nova Zelândia, como que estava, como que era, como que foi no início, como que estava agora. E foi muito interessante porque o cara da Nova Zelândia, ele olhou pra gente e ele, né, ele ficou meio sem saber o que falar, porque ele nunca morou fora do próprio país, e aí ele olhou pra gente, ele me falou assim: "Mas sabe o que é interessante? Eu consigo ter empatia pelo que vocês estão falando só pelo fato de ter me mudado de estado", né, porque ele morava na Ilha Sul e veio pra Ilha Norte. E ele falou: "Só pelo fato de ter mudado de ilha, eu já sinto muita coisa e eu consigo ter empatia por vocês que saem do país de vocês, em busca, né, de trabalho, de novas perspectivas de vida, novas visões, e eu já consigo ser uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa extremamente diferente, porque eu vim morar aqui, porque hoje eu trabalho onde eu trabalho. E hoje eu sinto que eu sou muito mais tranquilo, eu não julgo tanto a mim mesmo e aos outros". E aí ele começou a falar de vários benefícios que ele observava e falou que tinha empatia com nós, né, que somos pessoas de outros países. E eles começaram a me falar de visto e tal, e foi muito legal, foi uma conversa muito legal. E aí outra coisa que viajar sozinha me trouxe nessa viagem foi expandir os meus limites e expandir a capacidade de olhar para mim e para o outro e conseguir entender que cada um está vivendo o seu próprio caminho. Cada um tem as suas próprias dificuldades e que as pessoas que já moraram fora vão ter empatia pelas outras pessoas que já moraram fora, porque elas sabem a sensação que é não estar em casa. E é engraçado falar isso, porque na hora que eu estava refletindo sobre isso ali depois dessa conversa, eu me senti em casa. Olha que interessante. Eu tô aqui numa área regional de New South Wales e eu não me sinto em casa. E aí eu fui para uma área lá da Nova Zelândia, que era um retiro, que era para ter sido cancelado, que foi cancelado, que mesmo assim eu fui na viagem, e que lá, no meio disso tudo, eu me senti em casa. Então se sentir em casa não é sobre aonde você mora e quem tá com você. Se sentir em casa é muitas vezes você com você mesmo, independente de onde você esteja. E isso é uma reflexão que demorou muitos anos da minha vida para eu ter. E eu percebi uma outra coisa que foi sobre a minha comunicação. Como eu consegui falar com essas pessoas de diversos lugares diferentes e eu consegui expressar todas as emoções que eu tinha sobre, né, aquele tópico de uma forma mais confiante. Se isso fosse há 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu cheguei em Sydney, não ia ser assim, porque eu ainda estava conhecendo, eu estava entendendo o que eu estava sentindo. Então, 7 anos depois, hoje eu vejo o poder pessoal e o poder interno que a comunicação, né, conseguiu me levar em todos esses anos que eu já estou aqui morando fora do país. Então, viajar sozinha também é legal por isso. Você vai se testar. Você vai ver aonde que a sua comunicação tá legal, aonde que as pessoas te entendem muito bem e aonde a sua comunicação não tá tão legal. E aonde as pessoas não te entendem, que você precisa de um pouco mais de clareza, precisa trabalhar para desenvolver alguma área, alguma habilidade ali em você. E, e aí, passando os dias,
E aí eu fui e fiquei 5 dias, né, no total, e aí passando os dias, aí isso foi na sexta, aí no sábado eu conheci um pessoal de um café, porque começou a meio que chover, aí eu fui pra dentro desse café, e aí quando eu fui dentro desse café, as meninas começaram a conversar comigo, eu pedi comida, eu pedi meu café, e aí fiquei ali conversando, e ali a gente já começou a fazer uma amizade, eu comecei a fazer amizade com uma menina que estava sentada do meu lado na mesa, que, né, ela me perguntou sobre a minha tatuagem, e uma menina que trabalhava nesse café. E ali eu comecei a perceber o como eu estava confiante me comunicando, e como eu percebi que não estar na minha rotina do dia a dia me fez estar totalmente presente naquela conversa. Então, naquele momento, eu estava ali em atenção plena, eu estava tipo em mindfulness. Estava sentada naquele café, conversando com 2 estranhas, que eu nunca tinha visto antes, e que possivelmente se eu tivesse cancelado essa viagem, porque tinha sido cancelado o retiro, eu possivelmente não teria essa experiência. E aí eu fiquei conversando com elas e elas me contaram algumas coisas né, do trabalho delas, do visto, como que elas estão, e também 2 pessoas que não são, uma menina da Malásia, que é da Malásia, e uma menina também que é ela vem já de um país que fala inglês, mas ela vem lá de Londres, então um lugar bem diferente da Nova Zelândia, e ela estava me falando sobre a cidade de pedras e a natureza, né, o contraste que isso traz para ela e o porquê que ela mora na Nova Zelândia há tantos anos, e que ela quis conseguir o visto e ficar, e agora tá ficando mais tempo, e tudo o que tá acontecendo. Então, de novo, 2 pessoas que eu poderia não ter falado com elas, mas como eu estava fora da minha rotina, eu não estava sendo produtiva, eu não tinha que acordar em hora nenhuma, não tinha que dormir em hora nenhuma, não tinha dia e hora para fazer nada. Eu fiz essa viagem exatamente para isso, para viver as pessoas, para viver o lugar, para viver a comida. E foi isso que eu fiz. Sentada ali naquele café, eu percebi que eu estava vivendo o que eu queria viver. Isso me trouxe muita alegria. Eu falei com elas: "Ah, eu tô muito feliz, porque que legal que eu tô aqui, que legal que eu tive essa coragem de vir sozinha para essa viagem, que legal que eu tô aqui falando com vocês". E aí elas resolveram falar: "Vamos sair juntas?", do nada assim. "Vamos sair para comer?". E aí a gente resolveu sair juntas para comer japonês. E a gente foi para comer japonês na noite, né, nessa mesma noite do sábado, e a gente comeu comida japonesa, eu experimentei uma bebida nova que eu nem bebo bebida alcoólica, aproveitei que estava ali naquela situação para experimentar uma bebida nova, e foi muito divertido, foi muito legal. Conheci um pouco mais sobre a vida, sobre a história dessas mulheres que estavam comigo, e isso me fez me reconectar com eu mesma e de novo indo para casa ali naquele dia, naquele sábado à noite, eu de novo tive a sensação de que eu estava em casa, de que eu estava completa. E essa sensação de estar em casa, essa sensação de estar completa é uma coisa que eu não tenho frequentemente aqui onde eu moro atualmente. E é uma coisa que inclusive me faz sentir que eu preciso de energia e que às vezes essa energia não tá ali. E é interessante ver que em um lugar que eu estava só 2 dias, eu já tinha conseguido sentir isso 2 vezes. Então, de novo, eu voltei a me perguntar: "Será que eu não estou sendo um peixe que está nadando contra a corrente e está tentando ficar num lugar porque conseguiu alcançar várias coisas?" Porque, Graça, você conseguiu alcançar ser fonoaudióloga na Austrália, hoje você tem o trabalho dos seus sonhos, hoje você trabalha com os clientes que você sonhava. Sim, só que tem várias outras coisas, que aí vem o livro de novo do essencialismo, que são essenciais, e que não estou colocando como prioridade na minha vida, que são as relações humanas. Eu coloco elas como prioridade no meu trabalho? Sim, mas não na minha vida pessoal. E aí, esse questionamento me veio porque, muitas vezes, a gente precisa dessa sensação de completude, não só na vida profissional. A gente precisa dessa sensação de estar em casa, de alegria, de completude, de atenção plena na nossa vida pessoal. E era uma coisa que eu percebi que estava me faltando, principalmente quando a gente está falando de amigos e de pessoas, de relacionamento humano social. Eu consigo fazer isso sozinha com a yoga? Faço, mas não é a mesma coisa de estar com o outro. Então, olha que interessante, eu tô falando aqui sobre fazer viagens sozinhas e agora eu tô falando que a gente precisa do outro.
Sim, para mostrar que não tem um caminho certo ou errado, que tem vários caminhos, que tem milhões de possibilidades de você fazer amigos, de você viajar, de você sair, de você socializar, mas que você tem que encontrar os caminhos que você gosta. E quando eu percebi isso, eu comecei a prestar atenção e falar: "Gente, mas por que que tá sendo tão bom conhecer essas pessoas? Por que que tá sendo tão legal, tão divertido estar aqui hoje?" Porque eu tô totalmente presente. Eu tô sendo eu. Eu não tenho hora para acabar, não tenho hora para dormir, eu não tenho hora e aí eu comecei a prestar atenção que a rotina, ela me ajuda muito, porque ela me dá limites para algumas coisas, ela me ajuda a melhorar a minha, né, parte física do meu corpo, a ter os meus clientes, a conseguir, né, financeiramente me sustentar, ela ajuda em milhões de coisas, ela me estabiliza. Mas por outro lado, a minha rotina me deixa produtiva de uma maneira que mata a minha criatividade. Então a nossa rotina muitas vezes, se você faz sempre a mesma coisa, no mesmo dia, na mesma hora, tudo aquilo, de novo, de novo, de novo, você entra numa rotina automática, num ciclo, e você esquece de ser criativa, de ver outros caminhos, de sair da bolha, de ouvir um feedback do outro. E E aí eu voltei pra casa, voltei, né, depois aconteceu várias outras coisas nessa viagem que eu não vou aprofundar hoje, eu vou deixar aqui para outros episódios também, mas aconteceu várias outras viagens. No final dessa viagem eu tinha 4 amigos, amigos, amigos que a gente saiu junto, fez coisas juntos, conheceu a cidade juntas, até que eles já moravam lá, mas fizeram o tour comigo, e foi muito divertido. E aí eu me questionei quando eu voltei aqui para a Austrália, se será que realmente ficar na Austrália é o melhor caminho para mim, já que eu sinto que eu sou um peixe que está lutando e nadando contra a corrente. Então fazer uma viagem sozinha pode te fazer questionar e requestionar algumas coisas na sua vida e fazer planos, novos planos para o futuro. Então é muito legal para realmente trazer essa capacidade de ver caminhos, ver soluções, sair da rotina. E eu senti que me deu tanta energia que eu voltei para a Austrália tão feliz, tão completa. Com tanta energia, eu voltei para a Austrália com mais energia e mais alegria do que quando eu voltei do Brasil, que é o meu país. Que eu fui ver a minha família e os meus amigos. Então, às vezes, é surpreendente como uma coisa nova, como tentar algo novo, como viver algo novo, como estar totalmente atento e observando o ambiente, as pessoas, deixar as coisas fluírem, sentar numa cadeira, sentar num café e ver a cidade, o movimento, ver as pessoas, sentir o flow das coisas, pode nos ajudar a sair de um problema para uma solução. A gente pode encontrar soluções em vários lugares. E aí, para finalizar esse episódio, eu quero contar que aí eu cheguei em casa, e dias depois de eu ter chegado em casa já, da Nova Zelândia, eu estava aqui, voltei a trabalhar, e aí eu vi que uma abelha entrou na minha casa. E eu abri a janela, e aqui todas as janelas têm tela, porque, né, é perigoso ter os animais aqui da Austrália, são muito perigosos, então sempre tem tela nas janelas e nas portas. E aí eu abri essa janela para essa abelha voar para a janela e abri a tela. Só que quando eu puxei a tela não caiu totalmente, né, a tela ficou metade caída, então ficou um pouco aberta ali nas laterais, mas a tela ainda estava ali. E a abelha começou a ficar brava e picar o meio da tela e tentar sair, voar, fazer barulho. E aí eu fechei a janela de dentro, a janela de vidro, porque eu fiquei com medo, né, da abelha, eu falei: "Meu Deus, olha a abelha, tá brava, tá brava". E eu falei: "Já abelha, tá aberta a janela pra você. Todas as laterais estão abertas. A única coisa que você tem que fazer é continuar caminhando". E ela ia, caminhava um pouco, aí ficava brava, meio que dava uma pinicada na tela, e ela não conseguia encontrar a saída. E a saída tinham várias saídas. A lateral toda da tela era uma saída para ela, ela tinha buracos gigantes ali para sair, mas ela não via. E por que que ela não via? Porque ela estava tão focada só no meio da janela, no meio daquela tela, que ela não conseguia sair daí.
e a única coisa que ela tinha que fazer era caminhar. A única coisa que essa abelha tinha que fazer era parar, respirar, olhar para os lados e ela ia ver que tinham novos caminhos. Tinha como ela ir embora, tinha como ela sair e ficar livre ali no lado dessa tela, estava tudo aberto. E aí fazendo uma analogia comigo, né, com a minha própria vida, com a nossa vida, que você aí do outro lado deve estar se pensando: "Eu também já fui abelha muitas vezes". Eu pensei nisso. Quantas vezes eu já não fui abelha, e aí eu fiquei tentando alcançar um resultado, porque eu queria ser fonoaudióloga, porque eu queria isso, porque eu queria aquilo, e aí eu fiquei e isso é maravilhoso. Só que a gente tem que se perguntar: "Será que isso precisa ser assim? Será que só tem esse caminho? Será que precisa ser com tanto esforço, com tanta luta? Será que não tem um caminho que eu posso ir e que é mais simples, que é mais fácil, que é mais leve? Será que não é hora de eu parar, respirar e olhar para os lados para ver todas as possibilidades que eu tenho primeiro?" Foi isso aí que eu fiquei me perguntando na minha própria vida depois dessa viagem para Nova Zelândia. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixe o seu feedback aqui embaixo, compartilhe se você gostou. Se você puder compartilhar com uma pessoa, a primeira pessoa que vier na sua cabeça agora, compartilhe esse episódio com essa pessoa. Assim você está ajudando esse podcast, está ajudando a comunicação a alcançar mais pessoas. E desde já, eu te agradeço. Gratidão do meu coração para o seu coração. Comunicar-se.